É, já estamos ao vivo lá. Já deu certo, né, Vitor? Entrou direto. Hoje deu certo, hoje deu tudo certo. A gente fica sempre com o dedinho cruzado aqui para dar tudo certo. Mensagem. Então, boa noite a todos, a todas, a todes que estão hoje nos assistindo, nos acompanhando para esse importante debate, essa importante reflexão que nós vamos fazer hoje, no dia 7 de abril, um dia muito simbólico, porque é um dia de luta em defesa da saúde, a saúde que a gente está assistindo a cada dia no nosso país e no nosso estado, no estado extremo de caos, de gravidade, o índice de pessoas morrendo muito alto, cada dia a gente bate um novo recorde, a falta de insumos, não apenas com relação ao kit intubação, mas a outras drogas que são necessárias, estão faltando, falta de leitos. Então, é uma situação bem alarmante. E hoje aqui a gente conseguiu reunir um time de pessoas que estão na linha de frente, que estão atuando incansavelmente na defesa da vida, que tem sido tão menosprezada na nossa sociedade. Então, quero primeiramente prestar minha solidariedade a todas as famílias enlutadas, mais um dia terrível, né, para a nossa gente, e também parabenizar a todos vocês, guerreiros e guerreiras da saúde, porque certamente se não fosse o empenho e a dedicação de cada um de vocês, a gente estaria numa situação ainda mais grave. Então, muito obrigada por todo o trabalho e dedicação de vocês. Quero começar, então, esse nosso debate passando a palavra para o nosso deputado estadual, Carlos Gianazzi, que teve aí um dia também bastante agitado na LESP, onde a saúde foi mais uma vez atacada. Muito obrigado, professora Luciane Cavalcante, que é professora e supervisora de ensino da rede pública aqui em São Paulo, que tem atuado na defesa intransigente da educação pública. E quero parabenizar e já agradecer a presença de todos vocês aqui na nossa conversa de hoje, do Guilherme, da Ana, da Rosilene, do Dr. Vitor, que trabalha no Emílio Ribas e no Hospital Universitário da USP, do Dr. Vitor, que é o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo, do vereador Celso Gianazzi. Gente, a Luciane falou de uma votação que teve hoje aqui na Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa votou um projeto que é uma fake news, na verdade, tentando vender ilusão para a população. Um projeto que autoriza a compra de vacinas pelo setor privado, algo que aconteceu ao mesmo tempo em Brasília. Foi aprovado agora também um projeto semelhante, né? É um absurdo total, é uma agressão ao Sistema Único de Saúde, é uma agressão ao Plano Nacional de Imunização. Primeiro que é uma farsa, gente, porque não tem vacina no mundo, está em falta vacina, não tem vacina, né? E, mesmo assim, os laboratórios que estão produzindo as vacinas não vendem para empresas privadas. As vendas são feitas para o poder público, para os governos de cada país. Então, por isso que eu falei hoje, durante a votação, e votei contra essa proposta. Eu conversei muito com os servidores da saúde, com as pessoas que militam na área do SUS, do Sistema Único de Saúde, todas elas foram contra. Falaram, não pode, isso vai solapar, vai agredir os princípios basilares do Sistema Único de Saúde e do Plano Nacional de Imunização. Então, nós somos contra esse negócio de ter camarote da vacina, ter fura-fila da vacina, nada disso. Vacina é para o SUS. Se os empresários querem comprar, vão ter que doar integralmente essas vacinas para o Sistema Único de Saúde. E tem fila, tem que esperar na fila para vacinação, né?
Então, mas eu votei contra, mas infelizmente o projeto foi aprovado, o governo tinha maioria. Né? Então, eu queria fazer esse registro, mas agradecer a presença de vocês aqui, como disse muito bem a Luciene, professora Luciene, vocês que estão na linha de frente, né? E que foram atacados recentemente pelos governos, com a Lei Complementar 173, que também afetou vocês, congelando a evolução funcional, congelando os reajustes salariais, tanto pela Lei Complementar 173, essa lei federal do governo Bolsonaro, como também da PEC emergencial, que não deixou de fora os servidores da saúde, né, que também autoriza o congelamento dos salários de vocês por 15 anos. Olha só, por 15 anos vocês podem ter os salários congelados, todos os servidores. Mas o governo, no começo, ele prometia que não haveria nenhum tipo de prejuízo ou ataque aos servidores da saúde, que eram aplaudidos o tempo todo, mas olha só o presente. Duas leis prejudicando os servidores da saúde, e hoje é o Dia Internacional da Saúde, um dia de celebração, mas um dia de luta e de resistência, porque nós estamos no meio de uma pandemia que está matando o povo brasileiro. Né? Ontem foram mais de 4.000 pessoas mortas, hoje 3.733. O estado de São Paulo é o epicentro da crise. 2 dias atrás, nós tivemos mais de 1.289 pessoas mortas no estado de São Paulo, e a situação aqui só piora. Nós estamos vivendo o colapso da saúde, colapso no sistema funerário, né? Colapso nos cartórios, até para fazer uma certidão de óbito, tem filas que cruzam. Eu vi reportagens, matérias mostrando já o colapso, tem filas e filas dobrando quarteirões para você fazer um atestado de óbito de uma pessoa que morreu por conta da Covid-19. Então, tem uma crise da saúde, crise funerária, crise dos cartórios, tem a crise social, a crise política toda, né? Mas a gente tem que responder isso com veemência, com luta e com resistência. E esse encontro de hoje é justamente para a gente ouvir um pouco mais vocês, que são pessoas da área, que trabalham com a ciência, que trabalham com as orientações dadas pela Organização Mundial da Saúde, porque nós temos, gente, que enfrentar o negacionismo, os fundamentalistas, os terraplanistas que espalham mentiras, defendendo tratamento precoce, cloroquina, né, dizendo que não tem que usar máscara. Tem um setor que foi contaminado por essas mentiras. As pessoas falam fake news, não é mentira, é notícia falsa mesmo, dá o nome correto. E as pessoas acreditam nisso e morrem por conta dessa crença, numa mentira, né, que a cloroquina vai curar a pessoa, que existe tratamento precoce, que a máscara é desnecessária e que não tem que fazer isolamento social. Então, nós temos que hoje debater o óbvio, debater o que é o óbvio. É um absurdo. Porque todas as experiências mostram que o lockdown é a solução no momento, você tem que ter o isolamento, tem que fechar. E a maior prova é Araraquara. Nós temos um exemplo concreto aqui, no estado de São Paulo. Araraquara reduziu drasticamente a contaminação e o número de mortes. O prefeito Edinho Silva, que eu conheço, foi nosso colega aqui, Celso, na Assembleia Legislativa, foi deputado estadual, uma pessoa séria, formado pela Unesp, um sociólogo, formado em ciências sociais, uma pessoa muito preparada. E ele fez o lockdown, fechou a cidade, apanhou bastante, foi criticado pelos negacionistas, foi ameaçado de morte, mas salvou vidas e continua salvando. Então, o modelo implantado por ele é agora, né, uma referência para todo o Brasil. As pessoas estão vendo que funciona sim o lockdown, mas como auxílio emergencial. Sempre, né, não tem como você desvincular, tem que ter ajuda financeira para a população. Lockdown, fechamento com ajuda financeira, auxílio emergencial, crédito para os pequenos comerciantes, para os lojistas, o dono do restaurante, do bar, da esquina. Todo mundo tem que ter um socorro financeiro para enfrentar a turbulência desse fechamento. O governo não pode abandonar as pessoas dessa maneira. Então, funciona assim. É a ciência, gente. São as evidências mostrando que tem solução, sim, que a gente pode diminuir drasticamente
a propagação do vírus, a contaminação. Enquanto isso, vacinação. Mas não tem vacina, então vai demorar, porque o governo Bolsonaro, que é um governo genocida, assassino, sanguinário, é um delinquente na presidência da República, responsável pelas mortes, porque ele incentivou a aglomeração o tempo todo, menosprezou as orientações da ciência. Ele é um grande responsável, deveria estar preso, condenado a 1000 anos de cadeia, um criminoso na presidência da República. O Brasil tem que reagir, porque enquanto ele estiver lá, vai ser isso, 3.000 pessoas mortas por dia, 4.000, não tem saída, porque ele, mesmo no auge da crise agora, e ele parece que tinha recuado, não recuou, ele continua militando em defesa da morte, falando que não tem que fazer lockdown, que não tem que ter isolamento. Vocês estão vendo que ele fala isso o tempo todo. Não tem jeito, não tem conserto. O conserto é ele sair da presidência. Não tem outra saída para o Brasil, porque nós temos um marginal, um delinquente na presidência militando a favor do vírus. Então, eu fico imaginando vocês que são da saúde, vocês arriscando a vida, fazendo um trabalho difícil e o presidente brincando, fazendo uma brincadeira criminosa em relação à vida das pessoas. Mas quero falar mais, não, passar aí para devolver a palavra aí para a Luciene. O importante é ouvir vocês hoje, que são as pessoas da saúde. Obrigada, Carlos Gianazzi. Agora quero passar a palavra para o nosso vereador, Celso Gianazzi, que vem lutando muito em defesa da saúde, em defesa das UBSs, em defesa do resgate do HSPM, e que também tem denunciado sistematicamente que a categoria profissional mais atingida durante a pandemia, com o maior número de mortes, é a da saúde. Então, eu passo a palavra para o nosso vereador Celso Gianazzi. Boa noite, Luciene, nossa supervisora, militante aí na área da educação, conhecedora aí da luta dos trabalhadores, dos profissionais da saúde, também da educação e da saúde, a luta contra o desmonte do HSPM. Cumprimentar a doutora Rosilene, médica, doutora do HSPM, doutor Vitor, do HU, do Hospital Milho Ribas, o Guilherme Nascimento e a Ana Manente, grandes conhecedores aí da vivência que nós temos ali do IANSP. Cumprimentar o deputado Carlos Gianazzi, cumprimentar também o presidente do Sindicato dos Médicos, o doutor Vitor Dourado, que está, a gente tem acompanhado o doutor Vitor Dourado também fazendo grandes colocações, né, em todos os momentos aí, do cenário que nós estamos vivendo aqui no estado de São Paulo, da área de saúde. Também cumprimentar aqui o nosso outro Vitor, que está na assessoria aqui, coordenando a nossa, Vitor Guerreiro, coordenando a nossa live, e cumprimentar também a todas e todos que estão aqui nos acompanhando nesta live. Um dia importante, como o deputado Carlos Gianazzi disse, um dia mundial da saúde. Eu lembro, no ano passado, 2020, quando a gente estava no momento, nesse mesmo dia, todos os governos falavam, batiam palma para os profissionais da saúde, né? Prometiam auxílio, abono. A gente lá já via que os profissionais da saúde, eles desde lá estão dando as suas vidas, né? Assim, o esforço extenuante, há quase um ano já, do trabalho cansativo que vocês estão tendo, se deslocando, a falta de profissionais faz com que vocês estejam em vários locais, né, ao mesmo tempo, e isso tem levado vocês podem falar melhor do que eu isso, mas a gente acompanha os hospitais, a redução, o déficit dos profissionais da saúde, né, nos hospitais. A gente está vendo isso, adoecimento, também a morte. Nós perdemos já vários profissionais da saúde em função também dessa política. É uma política também, eu digo aqui na cidade de São Paulo, uma política negacionista, que nega a verdade, não agora com a pandemia, mas há já alguns anos, vem destruindo a saúde pública, destruindo o SUS, né, com a terceirização acentuada aqui do serviço de saúde. Só na cidade de São Paulo, a gente tem mais de 70% dos serviços de saúde já da mão das organizações sociais terceirizadas, que quarteirizam e vai precarizando o atendimento de saúde na cidade de São Paulo. E o que a gente tem visto é isso. São
A cidade de São Paulo tem mais de 30 mil pessoas que perderam suas vidas aqui em função da pandemia. Muitas dessas pessoas estão ligadas à área da educação, né? E já foram noticiados que tem mais de 300 pessoas no estado de São Paulo que perderam a vida por conta de falta de leitos. Então, o colapso, né, do sistema de saúde já é iminente. Hoje saiu uma reportagem dizendo que 21 capitais do Brasil já estão com nível de mais de 90%, de ocupação dos leitos hospitalares. Então, a gente caminha para um colapso, e aqui os nossos hospitais, o Hospital do Servidor Público Municipal, o IANSP estadual, o HU, são hospitais de referência que a gente tem, e a gente acompanha, né, esse sucateamento, esse abandono das administrações aqui no nosso país. Infelizmente, a gente está vivendo essa situação. A falta de vacina é um problema já apontado aqui pelo deputado Cajadazzi, pelo Luciene também, que é um problema já também muito fortemente do governo federal. Nós estamos atrasados, muito atrasados em relação à compra de vacina. A cidade de São Paulo, nós aprovamos na Câmara Municipal um projeto para comprar 5 milhões de doses de vacina, mas a realidade é que não há no mercado vacinas, né, nesse momento para o Brasil. O Brasil chegou atrasado na compra de vacinas por conta de uma política genocida, uma política que nega a ciência. Então, gostaria de parabenizá-lo pelo dia e pela luta que vocês têm, o dia a dia, uma luta diária de todos vocês, profissionais da saúde, em defesa, salvar a vida das pessoas e talvez salvar a vida de vocês, profissionais na área médica, que é muito importante para todos nós. Então, devolvo a palavra para o Luciano, que está aqui para ouvi-los, né? Muito importante ouvi-los hoje. Obrigada, Celso Janazzi. Quero chamar, então, para a nossa reflexão, a nossa médica, a doutora Rosilene Menezes, que é do Hospital do Servidor Público Municipal, uma batalhadora, uma médica cirurgiã que vem lutando muito em defesa do SUS, do atendimento de qualidade. Então, com a palavra, a doutora Rosilene, para falar um pouco de como que está a situação do hospital, como que estão os atendimentos, os insumos. Boa noite a todos. Eu queria agradecer por esse convite, por essa oportunidade. Em primeiro lugar, eu quero externar meus sentimentos às famílias enlutadas, com muitas mortes que poderiam ter sido evitadas por conta de medidas preventivas, mas a situação dos hospitais, de uma maneira geral, da saúde, é muito precária. Ela já era muito precária antes da Covid. Então, por exemplo, o Hospital do Servidor já tinha os seus gargalos. Eles têm o gargalo por falta de profissionais da área da saúde. Então, tem os gargalos da marcação de consulta, tem o gargalo do centro cirúrgico, então eles já existiam antes. Então, quando você consegue mais ou menos adequar, vem a pandemia. A pandemia foi um acontecimento muito trágico. E o que você tem para fazer diante da pandemia, porque vírus, a gente não tem tratamento para vírus específico para o vírus, é só tratamento sintomático, e tem algumas drogas que foram desenvolvidas. Então, o tratamento principal, que foi a prevenção, como é o que se faz em toda doença, foi assim dizimado pelo governo federal. Ele não assumiu, ele não encampou essa campanha de prevenção, que é o distanciamento social, a utilização de máscaras, a real utilização de máscaras, não é a máscara aqui no queixo, é a utilização de máscara corretamente, e a máscara correta, que é a N95, principalmente nessa variante, que ela é muito mais transmissível. Então, é um fator primordial, a utilização de máscara. E isso o governo federal jogou para cima e não quis saber de encampar essa política, né? Então, por conta desses gargalos que já tinham no servidor, por conta da pandemia, só se deu atenção a isso.
Então, claro, é uma tensão de guerra. Você tem que tratar do paciente que está mais ferido, da urgência, que é o Covid. Então, as áreas que estavam mais descobertas ficaram, como se diz, com o bumbum descoberto. Então, eram as áreas de pronto atendimento, e aí começou a se fazer uma série de obras para tentar consertar aqui, ali. Mas o cobertor é curto, porque não há do interesse. Saúde é um investimento muito caro e parece que não dá voto, porque eles não ligam para os pacientes que não têm condições, como é o paciente do servidor, como é o paciente do SUS. O paciente do servidor, o paciente do SUS, é uma pessoa que só tem aquilo, ela só tem o SUS, só tem o servidor para ir. Então, ela ganha mal, ela trabalha muito para ela ter um pouquinho de uma qualidade de vida, e aí ela chega lá assim, já bem doente, porque ela já vem com pressão alta, ela já vem com diabetes. Então, o paciente do servidor, o paciente do SUS, ele não é um pacientinho, um paciente da clínica privada, que vem muito bem orientado, muito bem saudável. Não, ele é um paciente que já tem várias comorbidades. E costumam se olhar que isso aí é um prejuízo, gente, isso aqui, como que eu vou investir na saúde? É muito dinheiro, porque o paciente tem muitas comorbidades, certo? Então, fica assim, não, vamos deixar para outra administração, vamos fazer uma obra aqui, uma obra ali. Então, o que eu tenho visto é que tem se aberto leitos, lá se transformaram várias enfermarias, mas é assim, é uma questão de enxugar gelo. Você abre 100 leitos, daqui a pouco já está tudo lotado, porque as pessoas não se cuidam, as pessoas não usam máscara. E nessa segunda onda, essa segunda onda foi aventada como sendo pior que a primeira. Pior. Só que os nossos administradores acharam que nunca ia chegar aqui. Não, está acontecendo na Europa. Não vai chegar aqui. Só que chegou pior que a primeira. E o pior, nós não temos condição. Assim, nós não temos orçamento para isso. Então, falta insumo, faltam-se... no momento, está controlado. A situação está controlada, mas se explodir de casos, é um descontrole geral. E pelo que eu tenho visto, em todos os hospitais, até os particulares, né? Então, assim, é uma situação bem crítica mesmo. Lá está adequado, mas se houver uma explosão de casos, porque o Covid lá está sendo atendido porta aberta, não está sendo só para o servidor. Então, assim, se houver uma explosão de casos, aquilo ali transborda como se fosse Brumadinho, transborda em cima da cidade, né? Aí nós vamos ter gente morrendo na porta do hospital. Situação bem crítica, bem séria, que a doutora Rose traz do HSPM, um hospital que a gente acompanha. Eu faço parte do conselho do HSPM, do mandato do vereador Celso Janazzi, e a gente vem debatendo e pensando políticas de melhoria e também pegando muitos casos de denúncias, demoras de atendimento. A pessoa chega para fazer com todos os sintomas do coronavírus, ela demora 6, 7 horas para fazer um teste. Aí ela é mandada embora, porque tem que esperar 7 dias, e ela já está tendo febre. Então, assim, são vários casos que a gente vem acompanhando, uma situação bem grave mesmo. É bem complicado mesmo. Obrigada, Rose, pelo seu depoimento. Agora, seguindo a ordem aqui, eu vou passar a palavra para o Guilherme. O Guilherme, ele faz parte do conselho do IANSP. Então, ele vai falar um pouco sobre como que está a situação do IANSP, um outro hospital muito importante aqui da cidade de São Paulo, né, para todo o estado. Então, Guilherme, a palavra está com você.
Boa noite, Luciene. Boa noite, companheiros e companheiras que estão aqui conosco, dividindo aqui a live. E os companheiros, as companheiras que estão nos acompanhando, né, pelo Facebook, pelo YouTube. Agradecer muito o convite. E, assim, eu estou meio peixe fora d'água aqui, porque eu não sou da saúde, né? Eu sou professor. E sou professor da rede pública. O meu trabalho, eu sou presidente da Comissão Consultiva Mista do IANSP, que é um colegiado de associações e sindicatos que representam os usuários do IANSP, né? Então, estou aqui, posso dizer que eu estou na condição de usuário, né, aqui nesse debate. Bom, seguinte, IANSP, Hospital do Servidor Público Estadual. 93% de ocupação na UTI com os dados de ontem. Isso porque abriram mais uns 6 leitos, por aí. Eu tenho certeza que hoje já está 100%. Né? A Ana deve ter os dados, mas já deve estar 100%. Enfermaria, leitos de enfermaria batendo acima de 90% também. Então, o que nós temos é uma situação muito próxima do total colapso mesmo, né? Onde você não tem mais vaga. Todos os leitos possíveis já foram colocados, né? A gente sempre coloca que todos os leitos possíveis já foram colocados, mas o pessoal sempre consegue botar mais 4 leitos, 6 leitos, 8 leitos, aí vai improvisando, né? E vai sobrecarregando os trabalhadores da saúde, né? Porque você coloca mais leitos, mas você tem o mesmo número de médicos, o mesmo número de fisioterapeutas, o mesmo número de equipe de enfermagem, né? Então não dá para fazer milagre. As pessoas estão trabalhando no seu limite, né? Uma carga de trabalho exaustiva, uma tensão muito grande e há 1 ano nessas condições, né? E nesse mês de março, abril, uma situação ainda mais grave, né? Vou trazer aqui para vocês um dado que eu acabei de ver hoje, que eu acho que reflete muito a tragédia nacional, eu acho que a gente já pode colocar como uma tragédia mundial que estamos vivendo. Nesses primeiros dias de abril, nesses 6 primeiros dias de abril, morreram mais pessoas no Brasil do que nasceram. Isso é um dado que para mim, né, eu acho estarrecedor. Isso é um número de guerra, onde você tem diminuição da população. Então, é muito grave o que nós estamos vivendo. E essa gravidade tem responsável, né? Eu sei que depois aí os doutores, aí, os médicos, né, a Rosilene já falou, mas tem mais o Vitor, os 2 médicos, os 2 doutor Vitor estão aí. Tem a Ana, que é da equipe de funcionária, que é enfermeira do Hospital do Servidor Público. Mas, assim, tem que dizer quem é o responsável por isso, né? Não é só o Bolsonaro. Quando tem 1.200 mortos no estado de São Paulo, é o governador do estado, é o prefeito de São Paulo, é o prefeito de todas as cidades que não fazem lockdown. Eles são os responsáveis por isso. E não dá para ficar passando pano mais para esse pessoal, né? Nós temos um governador que se interessa muito por marketing, para fazer aparecer na televisão, mas ações concretas é uma verdadeira lástima, porque não tem outro nome para dizer quando você chega em 1.200 mortos por dia, né? A gente não pode esquecer o impacto que teve a teimosia em abrir escolas durante todo o mês de fevereiro. Essa teimosia absurda, né? Sem vacina, sem teste. Como a doutora Rosilene colocou, o pessoal usando a máscara do modo mais absurdo possível, pendurado na orelha, no queixo, na testa, em qualquer lugar, menos cobrindo as vias respiratórias. Então, assim, então, a nossa tragédia, que é uma tragédia mundial, nós já somos uma referência mundial, né? Em termos de tragédia, em termos de número de mortos, de número de infectados,
né? A quantidade de países que negam a entrada de brasileiros, aeroporto fechado. Nós somos párias mundiais, né? E, lógico, eu concordo, como o Janazzi já colocou, nós temos um governo de uma prática genocida, né? Mas não é só o governo federal. Não é. Eu acho que, como diria aquela música dos Titãs, a gente tem que dar nome aos bois, né? E hoje, se os Titãs fossem regravar aquele nome aos bois, estaria aí uma lista muito grande. Tem aí o nosso presidente, os 4 ministros de saúde que nós tivemos, né? Os 4 foram responsáveis, né? Não foi só o general de logística, os outros também foram, porque não fizeram. O secretário de saúde de São Paulo, o governador de São Paulo, o secretário de saúde municipal, o prefeito de São Paulo, e, como eu falei, de todas as outras cidades que mascaram o lockdown, né? Que fazem de conta que estão fazendo o lockdown. Para não me alongar, porque tem bastante gente, eu sei que a Ana vai falar da questão também da falta de funcionários, né? Primeiro, eu queria, assim, antes de terminar, eu quero ficar solidário, quero expressar solidariedade da CCM-ANSP à família do seu José Chaves, que faleceu aguardando uma vaga na UTI. Não que ele estivesse sem atendimento médico, ele estava tendo atendimento, ele estava entubado, né? Mas num leito de enfermaria. E foi um caso que ganhou a mídia, né? Então a gente, lógico, toda dor, todo falecimento é terrível. Essa questão da família lutar desesperadamente por um tratamento é extremamente doloroso, né? Acho que não há quem não fique solidário a esse tipo de situação, né? Mas a gente também é solidário aos 340 mil famílias que já perderam os seus entes queridos, seus familiares, suas pessoas amadas, né? Hoje nós estamos batendo em 340 mil, então nós somos solidários a eles também. E eu peço, né, aos colegas que estão aqui acompanhando a gente, colegas, população em geral, que, assim, com esses governos que nós temos, a gente não pode esperar muita coisa. Então, a gente tem que tentar fazer a nossa parte. E tentar fazer a nossa parte significa usar máscara corretamente, ficar em casa sempre que possível, não é? Quando sair de casa, ter distância entre as pessoas, né? Você vai no supermercado, vai na farmácia, vai no caixa eletrônico para poder fazer pagamento, para poder tirar um dinheiro. Manter a distância lá dos 2 metros entre as pessoas. É o mínimo que a gente tem que fazer. E uma luta com o conjunto da sociedade por auxílio emergencial decente, que seja bem mais de R$150, vacinação para todos sem fura-fila, vacinação para todos sem fura-fila e testagem em massa. Eu acho que as outras questões, falando isso totalmente como leigo, né, eu acho que o pessoal da ciência está aqui para poder até explicar melhor tudo isso. Mas como leigo, né, como professor, falando para outros colegas professores, para a população em geral, a gente tem que fazer essa nossa parte, porque nós estamos nas mãos de governos que são totalmente insensíveis à vida dos brasileiros. Eles são sensíveis aos bancos, eles são sensíveis aos donos do capital. Tá? É isso. Agradeço a oportunidade de estar conversando aqui com vocês. Muito obrigada, Guilherme, pelas suas considerações. Me lembrou muito o seu depoimento mais abrangente, colocando outras ações que são fundamentais de enfrentamento à pandemia. A nota pública que a Faculdade de Medicina de São Paulo, através de sua congregação, elaborou e emitiu, falando na necessidade urgente de várias ações integradas, não apenas a questão da vacinação, mas todas as outras medidas, e uma delas é o auxílio emergencial, para que as pessoas tenham condição de fazer isolamento. Então, muito obrigada por suas palavras. Agora quero chamar...
Antes de você passar para a Ana, rapidamente, eu queria só fazer um comentário aqui em 1 minuto. O Guilherme tem razão, né? Lógico que o Bolsonaro é o responsável maior pelas mortes, pelo genocídio brasileiro. Agora, o Dória, por exemplo, cortou da área da saúde 600 milhões de reais no orçamento para 2021. Nós aprovamos o orçamento no final do ano passado e ele cortou, gente, 600 milhões de reais da área da saúde. Olha só que absurdo. E para o IANSP, Guilherme, a gente até conversou sobre isso, eu acompanho, eu aprovo o orçamento, mas acompanho depois a execução orçamentária. Todos os dias eu entro no sistema para ver para onde que está indo o dinheiro, os impostos. E para o IANSP, gente, ele só destinou no orçamento 4 mil reais. Mesmo assim, até o dia 31, que nós analisamos, até o dia 31 de março, ele não destinou um único centavo para o IANSP do governo estadual. O que está financiando o IANSP hoje é o dinheiro do servidor público, aqueles 2%, ou 3% agora, porque aumentou a alíquota para quem faz 59 anos, para quem tem idade superior a 59, acima de 59 anos. Então, não tem um centavo, por isso que o IANSP está nessa situação, sem funcionários, sem infraestrutura, e as pessoas vão morrer na porta do IANSP, porque não tem investimento do governo no IANSP. Isso é importante a gente deixar claro aqui, os cortes do orçamento que foram reduzidos para as santas casas, para os hospitais regionais do estado de São Paulo, enfim, para o HU, para todos os hospitais, tá bom? Devolvo a palavra. Obrigada, Carlos Gianazzi. Agora passo a palavra para nossa combativa Ana Cristina Manente, que é da AFIANSP, e tem feito um trabalho muito importante em defesa da vida lá no IANSP também. Com você, a palavra, Ana. Olá, boa noite a todos e todas, né? Quero agradecer mais uma vez o convite aqui do deputado Carlos Gianazzi, que sempre é um guerreiro conosco lá no IANSP, defendendo o nosso instituto. Eu sou enfermeira já há 20 anos naquela instituição, né? E acompanho também o trabalho das companheiras que são do Sindsaúde São Paulo, Célia e Regina, que também são combatentes lá na defesa dos trabalhadores. E nós estamos aqui, né, falando hoje no Dia Mundial da Saúde, né, e eu me lembro bem, o ano passado, o tema principal era sobre a enfermagem foi reconhecida internacionalmente, porque tá aqui os nossos colegas médicos, né? Porque se não fosse a enfermagem a executar todo o plano de prescrição médica, não haveria o cuidado ao paciente, né? Não só no COVID, mas em todo o tratamento que ele passa dentro do hospital. Então, eu defendo a enfermagem, a bandeira de enfermagem, e hoje defendo também todos os profissionais da saúde, porque existem aqueles profissionais ocultos que não são mencionados, mas que também, se não fosse eles ali no combate ao Covid, né, nós estaríamos também sem assistência, né? Desde daquele profissional da portaria, da segurança, ao profissional da limpadora, né, que retira todo o lixo da instituição hospitalar. Então, a gente tem que aplaudir a todos esses profissionais. E desde o início da pandemia, eu venho falado a respeito dos aplausos, que esses aplausos seriam cobrados dos profissionais, porque a culpa sempre cai no profissional médico, enfermeiro, né, ou no profissional que está ali próximo ao paciente, né, porque o familiar ele quer o cuidado com o seu ente querido, né, ele não quer saber quem que está cuidando, ele quer o cuidado. E eu falei, cada aplauso será cobrado da população, porque a hora que chegar o paciente ali na porta do hospital e ele não tiver atendimento, esse familiar ia falar, eu aplaudi você, então agora eu quero que você atende
o meu ente querido. E eu sempre falei, aplauso não ia nos trazer vidas, né? Não ia trazer a saúde psicológica dos nossos trabalhadores, dos profissionais da saúde, porque são os profissionais que estão mais afetados, são os profissionais da saúde, porque nunca lidaram com tantas mortes, né, como tem lidado nesse último ano. Tenho falado que o ano de 2020 ele não acabou, ele continua, né? Por mais que viramos o ano de 2021, a pandemia ela continuou e nós estamos aí vendo o despreparo total dos governos, tanto federal quanto estadual, né? E quando a doutora Rosilene falou do uso incorreto da máscara, tudo isso é um reflexo de quem está lá na frente, na ponta, né? Quando um presidente ele fala, ele discute com a ciência, falando que não há necessidade de usar máscara, que é apenas uma gripezinha, uma população que falta a educação básica, né? E tá aí os nossos companheiros professores Guilherme, Luciene, deputado Gianazzi, que são da área da educação, né? Isso é um reflexo de toda a sociedade para que não se cumpra os protocolos sanitários, né, aqui no nosso país. Nós vimos aí em outros países, né, que lidaram melhor até com a Covid-19, mas tiveram grandes problemas também com morte, né, com pessoas infectadas, mas não tanto quanto o nosso país. Isso é muito triste, lamentável, que a gente pode discutir nesse momento. Nós, do IANSP, nós estamos lidando já com esse desmonte da saúde pública há muito tempo, né? Está aí o Guilherme há muito tempo na Comissão Consultiva IANSP, e cada gestor que passa, né, ele acaba deixando alguma coisa, né, de déficit, porque é o reflexo de mais de 30 anos do governo tucano no estado de São Paulo. Um governo privatista que terceiriza todo o serviço público. E com o senhor João Agripino, né, conhecido como Dória, isso ficou pior ainda. Um marqueteiro que se vestiu, né, de várias profissões, falando que era o João Trabalhador, desrespeitando todas as categorias profissionais, principalmente a categoria da saúde, que neste momento deveria ser a categoria mais valorizada em todo o seu âmbito. Não falo só da valorização, né, financeira, mas da valorização nas condições de trabalho. Ao invés de ter investido em hospitais de campanhas, tivesse investido em hospitais que permanecessem fixos, chamando os profissionais de concurso público. Nós já estivemos aqui falando dos concursos numa audiência pública junto com o vereador Celso, o deputado Gianazzi, né? Porque neste momento de pandemia, o que ele fez? Foi colocar decretos proibindo a chamada de concursos, proibindo a restituição de gratificações que faz parte do nosso holerite, né? Não pode se pagar quinquênio, não pode se pagar sexta parte, não pode se pagar gratificação. E nós do IANSP, que tínhamos uma bonificação por resultados, por metas trabalhadas, nós ficamos sem a nossa bonificação. Um dinheiro que está lá parado sem dar reconhecimento financeiro para o nosso trabalhador. Então, esse governo tucano, né, ele já passou de todos os seus limites, né, já passou da hora de estar ali ocupando o Palácio dos Bandeirantes. Então, mais do que um fora Bolsonaro, é um fora Dória, né, muito grande, porque esse marqueteiro ele vem trepudiando na população. Agora, muito mais ainda com a questão da vacina contra a fome. A fome ela já existia antes, né, e nunca foi colocada em pauta. E agora, para fazer mais um marketing
né, fez o marketing da vacina, a vacina do Dória, né, a vacina do Butantan, a Coronavac, agora está fazendo a vacina contra a fome. Mais um marketing para que ele seja reconhecido e pleiteia esse cargo para futuro presidente. Então, nós do IANSP, né, estamos aqui indignados de como o governo trata a instituição, né, um convênio que é para o funcionalismo público. O funcionalismo, ele paga o seu convênio, e agora muito mais, como o deputado Gianazzi falou, com a reforma administrativa, né, que ele colocou aí a contribuição a mais para todo o funcionalismo público, ele deveria garantir a assistência médica ao servidor público estadual. E isso ele não está fazendo, porque abrindo as portas para mais pessoas contribuírem com o Hospital do Servidor, sem sequer saber se tem assistência realmente. Hoje, nós estamos com 330 leitos instalados para o Covid-19. Né? Só de leitos de UTI, nós temos 86 leitos, fora os pacientes que estão aguardando vaga de UTI, que hoje são mais de 30 pacientes intubados fora leito de UTI. Ou seja, precisaríamos de mais de 100 leitos de UTI. Né? E leitos não é só a cama, não é só o respirador, mas sim o profissional humano que está ali para atender o paciente. Então, quando sai uma nota no jornal falando que o paciente morreu na fila, ele morreu sim à espera de uma UTI, mas em nenhum momento o trabalhador deixou de assisti-lo, porque ele foi assistido integralmente. É claro que num leito de UTI é um outro olhar, tá aí, né, doutora Rosilene, doutor Vitor, que sabe como que é o cuidado integral dentro de uma UTI. Mas dentro do IANSP, nenhum paciente, nenhum usuário fica desassistido pelo compromisso que os nossos trabalhadores têm com essa instituição, por ter prestado um concurso, né, e todo concursado, a gente sabe, ele estudou, ele mereceu para estar lá dentro, ao passo que muitos são colocados pelo governo em cargos de confiança, comissionado, ganhando muito mais. E a nossa luta é contra as terceirizações que estão sendo instaladas dentro do Hospital do Servidor Público, né? Descaracterizando o trabalhador, porque um trabalhador terceirizado, por mais que ele tenha compromisso, né, qualquer erro que ele comete, ele é mandado embora e ele é substituído. E nós temos todo o protocolo de ensino continuado dentro da instituição para que esse trabalhador ele possa ter carinho e respeito à instituição. Então, eu venho aqui hoje, né, em nome dos trabalhadores do IANSP, pedir para que este governo ele atente para os concursos públicos do Estado e chame não somente para o IANSP, mas para todo o Estado de São Paulo, né? Porque eu também falo enquanto delegada sindical de base do Sindsaúde, porque tem muita gente em concurso aí esperando ser chamado e o governo simplesmente ele veta num decreto, né, que do ano passado, né, e faz decretar mais ainda este ano não as chamadas de concurso, não as gratificações, tirando as bonificações. Ao invés de valorizar os profissionais da saúde, ele desvaloriza e esse profissional ele está adoecendo cada vez mais, tanto fisicamente quanto mentalmente. Então, eu quero deixar aqui meu apelo, né, para o vereador Celso Gianazzi, deputado Gianazzi, para que todos possam brigar, sim, pela saúde dos trabalhadores dos serviços públicos do Estado de São Paulo. Muito obrigada, Ana, pelas suas colocações, trouxe dados muito importantes. Pelos dados oficiais do governo, só no mês passado, 500 pessoas, mais de 500 pessoas morreram à espera na fila da UTI, o que é um dado bem alarmante aqui no estado de São Paulo.
E acabou de sair uma notícia também que, infelizmente, o Butantan vai ter que paralisar a fabricação da Coronavac, porque está com problemas de insumos. Está faltando a matéria-prima, deu um problema na entrega, então a gente ainda não sabe qual que vai ser o impacto disso, a gente torce para que isso se resolva o mais rápido possível. Quero passar a palavra agora para o Dr. Vitor Kawabata. Eu falei certo o seu sobrenome, Dr. Falou, Vitor? sim. Falou, sim. Ele é cardiologista, ele é intensivista, trabalha na UTI do HU e também faz a gestão de 85 leitos da UTI do Hospital Emílio Ribas. Então, ele está também aí na linha de frente, vai poder trazer para a gente um retrato de toda essa nossa situação. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade de participar desse evento, né? É uma grande honra. A gente ouve o tempo todo falando, olha, ninguém previa essa pandemia, a gente não sabia, não tinha o que fazer. Uma grande mentira, né? Em 2007, eu mesmo fui representante do HU em reuniões do Ministério da Saúde, porque naquela época a Organização Mundial de Saúde já tinha avisado a todos os países, vai haver uma pandemia. Só que o que nós achávamos na época que seria o vírus da influenza, o da gripe, não o coronavírus, né? Naquela época houve todas as reuniões, mas no final das contas, medidas concretas, de leitos de UTI em isolamento, nada acabou sendo implementado, né? E como muitos já falaram aqui, só enfatizando que a prevenção é muito mais eficaz e muito mais barata que o tratamento, né? É muito melhor você tratar diabetes e hipertensão direito na UBS do que depois ficar fazendo cirurgia cardíaca nos doentes por doença coronariana, né? Aqui também será muito mais fácil, por mais caro que fosse, o programa de vacinação e de isolamento do que depois gastar em leitos de UTI, né? Assim, na verdade, todo mundo fala de mortes na espera do leito de UTI, mas mesmo os pacientes que entram na UTI, atualmente, com essa grande quantidade de doentes, acabam evoluindo pior. Por que evoluem pior? Porque demoram mais tempo para chegar na UTI. Tá? Muitos médicos sabem lidar com ventilação mecânica, muitos médicos sabem lidar com intubação, mas são poucos os médicos que conseguem tratar a síndrome respiratória como do Covid. É uma doença toda diferente, né? Em que até os parâmetros de ventilação são completamente diferentes. O que acontece? Às vezes o paciente chega com muito tempo de intubação ventilado em outro local, quando chega no UTI, ele já tem mais estrago do ventilador mecânico ou da ventilação mecânica do que da própria doença, né? Então, isso que torna ainda mais grave essa pandemia. Então, assim, muitas vezes não basta só abrir o leito, mesmo com equipamento, se não tiver realmente pessoas altamente especializadas para fazer isso. No HU, nós tivemos um problema adicional, né, que, dada uma crise orçamentária da universidade, desde 2013, nós não tínhamos contratação de nenhum funcionário novo para contenção de despesas, né? Naquela época foi feito um programa de demissão voluntária e de lá para cá nenhum outro profissional foi reposto. No começo da pandemia, alguns médicos foram contratados, mas com muita restrição, quer dizer, o contrato de apenas um ano, que não podia ser prorrogado e que não poderia ser renovado, né? E o médico que trabalhasse esse ano no HU, mesmo na existência do novo concurso, teria que esperar pelo menos 6 meses para prestar o novo concurso. Quer dizer, esses médicos que entraram já saíram, né? Como todos os hospitais, nós estamos superlotados de doentes. De novo, o que a gente percebe muito isso, né? Que o paciente muitas vezes chega na UTI um pouco mais tarde do que a gente gostaria, e isso acaba prejudicando a evolução e o tratamento dele. Alô? Não estou ouvindo? Oi, é que eu estava com o microfone fechado. E lá no Emílio Ribas, como é que está a situação?
Então, o Emílio Ribas, nesse ponto, vários dos leitos, o Emílio Ribas está perto dos outros serviços públicos, né? Está no céu, porque assim, o Emílio Ribas realmente tinha leitos adequados de UTI, com toda a estrutura, com todo equipamento, né? Nós estamos começando a sofrer um pouco lá agora com o problema dos insumos que já foram citados, né? E insumo não é só anestesia, né? Insumo também, por exemplo, anticoagulante, a gente usa muito para o Covid. O laboratório já avisou que não tem dificuldades de entregar, né? As últimas 2 semanas, nós passamos discutindo esquemas alternativos de sedação do doente. Tendo em vista que os sedativos mais utilizados estão em falta no mercado. Né? Então são várias, quer dizer, não bastar ser uma doença muito grave, de manejo muito difícil, nós ainda temos que lidar de uma série de outras dificuldades que atrapalham ainda no tratamento desse doente. Entendi. Muito grave tudo isso. Posso só fazer uma intervenção rápida aqui, Luciene? Doutor Vitor, o senhor colocou a questão dos especialistas em UTI, porque o que nós estamos acompanhando é que não basta só abrir os leitos, você tem que ter servidores, profissionais preparados, treinados para fazer intubação, para fazer o acompanhamento, né? E isso se tornou cada vez mais raro, você ter um médico especializado em intubação e ventilação e para fazer o tratamento, inclusive, de um paciente com o coronavírus, né? Essa é uma preocupação muito grande dos hospitais e do setor da saúde. Então, esses médicos já são em pequena quantidade, normalmente, né? Agora, com a crise e com os hospitais privados pagando fortunas para ter esses profissionais, quer dizer, o sistema público de saúde acaba sofrendo ainda mais. Uhum. Olha, e por fim, eu queria só me associar ao que disse, Luciane, o doutor Vitor, sobre a questão orçamentária da Universidade de São Paulo, do HU, que eu acompanho muito. Desde 2007 que eu acompanho a luta dos servidores do HU para aumentar o orçamento, para que haja concurso público de provas e títulos no HU. E nos 2 últimos anos nós conseguimos aprovar emendas ao orçamento, destinando primeiro 40 milhões, depois 48 milhões para o HU. Mesmo assim, isso é insuficiente, porque, infelizmente, há uma crise orçamentária das universidades e o HU vem sofrendo bastante com isso. Então, faltam funcionários, não tem concurso público, não tem reposição dos servidores que entraram na demissão voluntária. É um absurdo fazer uma demissão voluntária no HU, né? Tirando os servidores de lá e não tendo a substituição pelo concurso público. O que houve foi uma contratação precarizada, quase que como na rede estadual tem o professor categoria O, lá tinha o médico categoria O, também que é esse contrato extremamente precarizado. Então, a nossa luta lá tem sido no sentido de aumentar os recursos para o hospital universitário, que atende toda a população da região, não atende só o servidor, o funcionário da USP, atende a população. É o único hospital público de toda a zona oeste de São Paulo. Exatamente. E também nós acompanhamos, doutor Vitor, a questão do Instituto do Emílio Ribas. Nós fizemos já 2 audiências públicas na Lesp, para tratar da questão da precarização, da falta de investimento, e o Instituto estava também no radar do Dória para ser privatizado e terceirizado. Veio a pandemia, ele parou, né? Mas ele acabou com a SUSEM, a Superintendência de Combates a Endemias, ele queria acabar com o Oncocentro, com a Fábrica Popular do Remédio, nós conseguimos impedir. Né? E estava também o próprio Instituto Butantan, gente, estava na lista das privatizações, vocês sabiam? Antes da pandemia. E o Emílio Ribas também. Mas com a pandemia ele paralisou esse projeto, porque o projeto dele era privatizar e terceirizar tudo que ele encontrasse pela frente, como disse muito bem a Ana Cristina. Devolvo a palavra, então, para você, Luciane. Obrigada, Carlos. Obrigada, Vitor Kawabata. E agora passo a palavra para o nosso presidente do sindicato, presidente combativo do Sindicato dos Médicos, o Vitor Dourado, que também tem feito um trabalho muito importante de resistência nesse período
que é inacreditável, mas o governo segue com as suas investidas de destruição da saúde pública, mesmo num momento tão doloroso como esse que a gente está passando. Então, passar a palavra para o Vitor, o doutor Vitor. Olá, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo bem aí? Maravilha. Primeiro, boa noite para todo mundo que está na mesa aí, meus colegas médicos, o pessoal que está, os cursos de análise, enfim, para todo mundo, e para quem está ouvindo também. Começar só fazendo uma correçãozinha aí, viu, de análise? Por sinal, já deixo o aviso, já. O governo não parou no Emílio Ribas, não, viu? Ele já passou, está tentando passar um dos andares do tratamento de Covid para a SPDE e avançar nas privatizações durante a pandemia. Então, vamos ficar de olho aí. Eu sei que você já brigou bastante pelo Emílio, mas essa briga não parou, não. Continua com todas as asinhas de fora por lá, o governo. Inclusive, enfim, queria até o Éder, que era presidente do Sindicato Médico, agora ele é presidente da associação lá do Emílio Ribas. Então, já fica aí o convite também para a gente desenvolver ações conjuntas. Ele estava, enfim, não vou ficar só no Emílio, mas só para comentar que esse processo de privatização avança. E daí tem até um dos pontos que eu queria comentar na minha fala sobre isso. Mas, bem, para começar, hoje é o Dia Mundial da Saúde, mas infelizmente o que a gente tem aqui no Brasil é um dia da morte, dia após dia, pior, né? Então, cada dia é um dia da morte pior do que o anterior. Então, a gente está num momento muito dramático, horroroso da pandemia. O pior momento, o Brasil está caminhando, atualmente já é o país onde mais morre pessoas por dia, né? Parado na frente, mas caminhando, inclusive, para bater os recordes dos Estados Unidos, que tem uma população muito maior do que o Brasil, o momento mais dramático da pandemia nos Estados Unidos. Então, a situação do Brasil é dramática. Isso pensando ainda na subnotificação e na nossa população menor, é muito possível que, na verdade, em termos de número de mortes, a gente tenha passado o recorde diário dos Estados Unidos lá de trás, que tinha sido 5 mil e poucos mortos em 24 horas. Então, assim, uma situação dramática. Mostra que o Bolsonaro aprendeu muito bem aí com o Trump e conseguiu tá com a meta de conseguir passar ele de qualquer jeito. Uma situação muito dramática mesmo aqui no Brasil. Enfim, talvez as pessoas, por verem somente os números, por mais que sintam a situação, não percebem como os profissionais de saúde, o quão dramático é essa situação que a gente está. Eu costumo falar que a gente esse ano atualizou, nesse último ano, né? Ou como disse, como disseram durante a live aqui, esse ano de 2020, que não acabou, né? Então, nesse ano que a gente está vivendo ainda de pandemia, nosso conceito de colapso foi sendo atualizado, porque aquilo que a gente achava que era o colapso, o sistema está no limite, uma situação que a gente já operava no limite, a gente foi descobrindo cada vez mais uma situação pior e reeditando o que a gente considera colapso. Mesmo agora, nesse momento dramático da pandemia, é difícil dizer que a gente vai chegar numa situação de colapso, né? Mas já estamos numa situação de colapso dramática. Mas eu concordo que ainda tem como piorar. Já tem gente morrendo na fila por vaga de UTI, tem, mas o colapso pode ser ainda pior, a ponto de, como teve no caso de Manaus, quando falta oxigênio, não morre só os pacientes de Covid, morre todo mundo. Morre a criança que nasceu, foi entubada e precisa de auxílio para respirar e não tem oxigênio. Morre o paciente que teve um infarto, teve um AVC e precisou ficar entubado. Enfim, morre todo mundo. Então, é uma situação de... quando a gente está falando de... os pacientes são internados numa enfermaria, mesmo assim está entubado, ou então, como o doutor Vitor comentou, de o paciente já chega na UTI com lesões pulmonares por causa de barotrauma, por causa de ventilação inadequada de momentos anteriores. Essa situação as pessoas começarem a morrer, ter danos colaterais pela Covid, né? Não só pela Covid em si, mas ela vai causando mortes colaterais até para quem não tem Covid. Então, isso é o que eu considero o atual conceito de colapso, né, máximo, que é o sistema de saúde ficar completamente incapaz. E uma das entrevistas que eu fiz, eu comentei exatamente isso. A situação da gripe espanhola,
que matou muitos milhões de pessoas lá no início do século XX, o que é o colapso? É a gente não ter condição de enfrentar os pacientes, poder enfrentar o tratamento dos casos graves como a gente estava lá no século XX. Então, não tem ventilador mecânico, não tem intubação, não tem oxigênio. A situação de colapso, a gente fica inerte, né? Só observando a doença avançar e a gente não poder fazer nada. Então, isso eles questionavam o que acontece, né? Se chegar nessa situação, a gente volta ao início do século XX e daí volta a ter aquele índice de mortalidade de milhões e milhões de pessoas mortas por causa da pandemia, uma pandemia que foi, na nossa história recente, né, da nossa história moderna, a gripe espanhola foi a mais devastadora, muito mais do que está sendo hoje em dia. Provavelmente isso não se deve somente pela diferença do vírus, né, da capacidade do vírus de infectar e matar, mas pela capacidade do sistema de saúde hoje em dia de responder a casos mais graves, são lugares de suporte a casos mais graves. Só conforme a gente caminha para essa situação que a gente está, a gente regride na nossa capacidade de responder. Então, esse é um dos pontos. Essa questão da crise crônica que eu estava falando, uma situação já de colapso do sistema já crônico, que se agudiza. Só para vocês terem uma ideia, de 2008 a 2018, a gente teve um fechamento de mais de 40 mil leitos no SUS. Então, assim, isso, para mim, já era uma situação de colapso. Já era a gente caminhando para uma situação que quem está no setor, no nível de atenção secundária e terciária, vê a incapacidade dos hospitais, das cirurgias, da gente conseguir atender a demanda de toda a população. E a gente já vinha caminhando nesse sentido. Diminuição de leitos hospitalares, diminuição da capacidade de fazer cirurgias, de garantir uma saúde integral, como estaria previsto na Constituição. A pandemia veio para mostrar como essas políticas de desestruturação, desfinanciamento, impactam na vida das pessoas. Porque conforme elas ficam diluídas, né, somente aquelas pessoas com câncer ou aquelas pessoas que tiveram um caso mais grave e não conseguem se recuperar, isso fica camoteado. As pessoas têm acesso ainda a algum nível de atenção na atenção primária, mas não conseguem atingir os outros níveis de atenção. Então fica algo meio que camoteado. Quando vem a pandemia e a demanda de leitos de UTI dispara, fica evidente a incapacidade da gente de responder. E olha, São Paulo, por uma desigualdade histórica no Brasil, ele concentra muitos desses leitos de UTI, muitos desses leitos de cuidados intensivos, e agora, muito mais, por exemplo, proporcionalmente que no Rio de Janeiro ou em Manaus, por exemplo. Só que mesmo assim a gente observa hoje a situação de colapso do sistema aqui em São Paulo. Então mostra o quanto displicente a gente foi. Então eu reafirmo muito o que estava comentando agora há pouco, que o Bolsonaro a imagem maior dessa crise, né? Quase o idealizador desse fortalecimento do vírus, do espalhamento do vírus, mas ele conta com a ajuda garantida dos prefeitos e governadores que não assumem política de isolamento, ao contrário, apesar de no discurso tentar se diferenciar, fazem a mesma coisa, privilegiam, quando falam privilegiam a economia, eu sempre quero colocar, não é que privilegiam a economia, porque a economia, né, as pessoas trabalharem para garantir a sobrevivência deles, porque é super importante. A população precisa comer, mas não é economia, é garantir os lucros dos empresários. Esses é que são intocáveis, não pode afetar o lucro de ninguém. E, por sinal, na saúde, o que a gente viu nesse último ano é uma expansão da United Health, é uma expansão da DOES, é uma expansão da rede do São Luís, da Notre Dame Intermédio. Então, essas empresas ganham dinheiro e ganham cada vez mais dinheiro na saúde e nas empresas fora dela também. Todas as medidas do governo foram para proteger os empresários e não os trabalhadores. Então, isso é uma coisa essencial para a gente ver, né, de como funciona essa lógica de defender a economia, na verdade, defender as empresas, os empresários. Mas a questão eu acho que mesmo como o Gianazzi falou, mesmo para a questão da defesa desses empresários, essa política, ela é suicida mesmo para eles. É claro que individualmente cada empresário vai defender que o seu serviço continue aberto para ele não parar de lucrar. Mas, se você for ver em termos coletivos, a pandemia não se resolve. Então, acaba que só posterga, que amplia, e com isso a gente não sai da pandemia e a economia não adianta estar aberta se a população não tem dinheiro para comprar. Se os setores, a economia inteira ela vai se impactando pela questão da pandemia. Não adianta querer salvar a economia sem salvar a população que faz a economia girar. Então, esse é um ponto importante. Então, eu não acho que é uma questão simplesmente de educação, de formação.
Então, interesses objetivos que garantem esse discurso contra o isolamento, contra a uso de máscara ou de minimizar a pandemia. Então, são interesses econômicos que determinam isso. Um problema é que, uma coisa que eu sempre comento, que ao invés de a gente apontar no caminho de resolver os problemas crônicos, a gente só aprofundou eles nesse último ano de pandemia. Então, por exemplo, um dos problemas crônicos é a questão da terceirização, quarteirização, pejotização da força de trabalho da saúde, de precarização dos vínculos. E isso, durante esse ano, só se aprofundou. As OS ficaram com abarrotadas de dinheiro, expandindo cada vez mais o serviço. E essa é uma política que já mostrava falida, agora, ao invés de ser resolvida, ela é aprofundada. Teve a CPI da Leste ano passado, das quarteirizações, os profissionais, eu costumo sempre dizer, veja, é que eu acho isso de uma crueldade gigante. Os profissionais médicos que atendiam nos hospitais de campanha, quando eles adoeciam, eles eram demitidos. Gente, não tem coisa mais cruel, é você pegar e colocar aqueles profissionais que estão ali de frente, que ao mesmo tempo são aplaudidos, chamados de heróis, são demitidos que adoecem. Demitido, ele vai ficar sem receber, há 15 dias, um mês sem receber, pelo menos. Se morreu ou não, o meu problema é dele. E a política é de descartar, eles são peças descartáveis desse sistema. Então, a gente vem combatendo isso, mas essa é a lógica que norteia as políticas de saúde. Então, muito longe de aplauso, valorização. Mesmo aqueles profissionais seletivos, a proposta dos patronais na convenção coletiva era de tirar direito, diminuir o salário, era só as taxas, era só a precarização. E isso com relação aos servidores públicos, eu participei de uma outra live de análise, com o pessoal que está aqui também, boa parte do pessoal que está aqui. A política em relação aos concursos é congelamento, é retirada de salário, aqueles que analisam na linha de frente, garantiram a resposta à pandemia, né? Agora são descartados, não recebem reajuste de salário, congelam o salário, enquanto os concursos que vão ser chamados, não são chamados, a política é privilegiar as OS, garantir a transferência de dinheiro para as OS e para o setor privado. Não é de expandir e garantir a assistência. Então, aproveita uma pandemia para passar a boiada. Essa é a máxima desse último ano. Aproveita uma pandemia para passar a boiada em cima da classe trabalhadora. E daí, eu não quero me alongar muito, mas são muitas coisas para falar. Com relação à expansão dos leitos de UTI, o Vitor falou uma coisa que eu acho muito importante. Gente, a questão das medidas preventivas, a necessidade delas. Não adianta expandir o número de leitos de UTI indefinidamente. É claro que, no momento emergencial, a gente precisa expandir leitos para poder conter a doença. Mas pode expandir os leitos de forma indefinida se não houver nenhuma medida para conter a disseminação do vírus. Então, assim, se tem 1.000 leitos, 2.000 leitos, 5.000 leitos, vai precisar expandir para sempre, enquanto não fizer nenhuma medida que faça a pandemia começar a refluir. E o que a gente vê é o governo insistindo no meio desse desastre em discutir a abertura de escolas. Vão prorrogando semana a semana a abertura de escolas. Em janeiro, a gente teve um número recorde de novos casos no estado de São Paulo. Em fevereiro, estavam discutindo e batendo que tinha que abrir as escolas. Como você pega no momento em que o maior número de novos casos no mês, você quer abrir escolas? E agora, quando tem o maior número de mortes, como é que você está discutindo, aí, passando pela cabeça abrir escola? É suicídio, é uma política que em nada difere da do Bolsonaro. E a outra coisa que eu acho uma coisa muito louca, que assim, já numa entrevista foi questionado de mas o paciente estava reivindicando na justiça e a justiça terminou que o paciente fosse internado no leito de UTI. Os leitos de enfermaria, todos os leitos que a gente tem os trabalhadores e a assistência vai se desdobrando para conseguir atender a quantidade de pacientes que chegam, pressão de ventilação mecânica, como que a gente vai oferecer para todo mundo essa assistência, sendo que os profissionais, a quantidade de profissionais são os mesmos, né? Eles vão simplesmente jogando mais leitos, com a mesma quantidade de profissionais. E ainda outra coisa que o Vitor falou, da questão dos ventiladores, da precariedade dos ventiladores. A gente está vendo ventiladores de décadas e décadas passadas voltando a ventilar os pacientes. E daí não consegue fazer pronar o paciente, não consegue fazer as manobras que precisam ser feitas. Então, assim, a assistência está se degradando no ritmo acelerado porque não tem estrutura. Não é que só falta medicações, falta os instrumentos, que os instrumentos são cada vez mais precários, e falta profissionais.
um médico cuidando de... O que é UTI? Não é um espaço físico, né? Não é uma cama, é a monitorização, é o cuidado intensivo, de você ter menos profissionais para cada... ter menor de leitos para cada profissional. Então, um médico só não vai ver 30 pacientes, ele vai ver 3 pacientes. E o que a gente está vendo agora? Cada vez mais vai aumentando o número de profissionais. E não só de médicos, obviamente. Fisioterapeuta, enfermagem, todos os profissionais estão envolvidos em cuidados intensivos. E acaba que quanto mais pacientes vai colocando, menos cuidado intensivo você vai realmente prestando. Então, não é uma questão da localização física. Não adianta só ter uma cama, né? Se fosse para ter uma cama, a pessoa tem uma cama em casa e vai morrer em casa. E é o que está acontecendo. Não adianta expandir o número de camas e para os pacientes irem deitando para morrer. O hospital vai virando o lugar da morte, como era na Idade Média. Não um lugar de cuidado, mas o lugar da morte. Sei que já falei um montão, eu queria só terminar, que não adianta somente... a gente precisa de estrutura, precisa de leite de UTI para poder atender esse paciente, mas não adianta só isso. Precisa de vacina, mas o discurso de vacina para esse momento é algo desconectado, porque a vacina, para ter um impacto populacional, vai ter que ser lá no final do ano, setembro, outubro, não sei exatamente, depende das previsões aí do próprio governo, questões de falta de insumos é algo que é previsível, né? Alguns problemas vão acontecer, então as previsões nem todas se concretizam, mas não é para agora, a gente não pode ficar esperando meses e morrendo de 3, 4 mil pessoas por dia. A gente vai fazer alguma medida agora. E a medida claramente evidente, baseada na ciência, claramente eficiente para conter a pandemia é isolamento. É isolamento, e isolamento não colocando a pessoa morrendo de fome e a polícia na porta de casa para tirar se ela sair de casa. É isolamento com garantia de assistência, a pessoa poder ficar em casa. É óbvio que se você coloca que a pessoa tem que trabalhar durante o dia, pegar ônibus, metrô lotado, vai ficar culpabilizando ela de ela sair à noite ou fazer outra coisa. Está tudo funcionando, está tudo. Ela opera normalmente o dia a dia dela. Ela só não pode sair. Ela pode ser explorada, mas não pode fazer nada do agrado dela. Feriado é feriado. Feriado não é isolamento, não é trabalho em casa, não é não sair de casa. É você colocar que a pessoa tem que cumprir as férias dela. Então, assim, não é uma política de garantir que as pessoas fiquem em casa. É uma política para garantir que os empresários não vão ter prejuízo com isso. E com relação ao IANSP, eu não pude me debruçar melhor, mas só uma última observação com relação ao HU. O HU, ele tem uma falta crônica de profissionais. Estavam em uma entrevista questionando, tem leite no HU, ou tinham leite no HU inutilizado e tal. Tem isso de muito tempo. Por quê? Porque falta profissional. Falta profissional por causa das políticas do governo de desmonte crônico. Agora eu ia falar que agora vamos simplesmente aumentar a quantidade de leite para os mesmos profissionais da DIRI. Então, ampliar a quantidade de profissionais. Por isso, uma pauta que o Gianazzi colocou, os Gianazzi colocaram na última live, que eu concordo muito, precisa ter chamamento de concurso, precisa ter abertura de concurso, precisa ter vínculos formais de trabalho, porque uma outra coisa, um vínculo PJ, que é o que predomina agora durante a pandemia, a gente não observa a sobrecarga dos profissionais. Por quê? Um CLTista tem lá as 40 horas, que você aumenta, vai fazendo hora extra. Você vai conseguir quantificar a quantidade de horas extras trabalhadas. Nossa, olha quanto eles estão trabalhando a mais. Com o PJ, ele simplesmente apresenta mais um plantão. E os médicos fazem 36 horas seguidas. Então, assim, é uma situação em que você invisibiliza a questão da falta dos profissionais, porque você sobrecarrega muito cada um deles, porque a jornada não tem limite, não tem controle. Se você for perguntar, se a gente já foi atrás de saber quantos profissionais estão trabalhando, né, com PJ, tudo, a gente não sabe, não quantifica. Nos hospitais de campanha, não tinha quantificação sequer de quantos profissionais adoeceram, porque como eles são PJ, eles não têm vínculo trabalhista, eles não têm abertura de caixa, em cada vez de trabalho, então eles não sabem nem quantos morreram, adoeceram, ou coisa assim, entre os médicos. Então, a falta de profissionais e a falta de vínculo de trabalho faz com que eles fiquem jogados à própria sorte, peças descartáveis, que podem morrer e tudo. O Brasil é o país onde o maior número de profissionais de enfermagem morreram durante a pandemia. De médicos, eu não sei porque não tem nenhuma entidade que está fazendo essa classificação. A gente tentou fazer ano passado artesanalmente, mas a gente não consegue ter acesso a todos os dados e a quantidade estava sendo muito defasada com relação ao real.
quem precisa fazer isso é um órgão público, uma instituição que consiga ter acesso a esses dados. Então, a gente não sabe o tamanho da desgraça que foi entre os médicos, a gente só sabe que foi muito grave, que está muito grave, que está piorando. E para a população entender o grau o problema, o tamanho do problema, é você entender que, por exemplo, quando a curva chega no pico, quer dizer que pelo menos mais metade das pessoas vão morrer. Tipo, ela chegou no máximo na metade. A área sobre a curva de morte é só metade, no mínimo, porque ela pode também declinar de forma mais devagar. Então, assim, tem muita gente que vai morrer ainda. Se a gente não fizer nenhuma medida, isso não para. A gente precisa fazer uma medida agora para diminuir a quantidade de pessoas mortas, parar a curva de subir, porque ela não... Depois que ela parar de subir, a queda dela vai com que morra ainda pelo menos mais 50, mais a quantidade que morreu até agora da curva, né? Se você chegou até o topo, pelo menos mais a mesma quantidade vai morrer para poder a curva se completar. É isso que se observa em todos os países, nos gráficos de morte. Todas elas seguem esse padrão, né? Ela pode seguir assim, ou ela pode ainda ficar um platô antes de cair. Então, assim, a situação é muito dramática e ainda vai ter muita gente morrendo. A gente precisa fazer uma coisa rápida, urgente. A situação é muito, muito ruim. Desculpa ter me alongado bastante. O Gianazzi me deixou falando por último, acabei acumulando muita coisa para falar, Gianazzi. Da próxima vez você muda a estratégia, senão eu não paro de falar. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pelo convite. A situação é dramática, tem muita coisa para ser dita, né? Muita angústia para ser colocada para fora pelos profissionais de saúde. Muito obrigado pelo convite. Vamos seguir lutando para ver se a gente consegue combater esses problemas estruturais que a gente está enfrentando e ver se a gente consegue algum alívio, alguma situação para a população, que tem sofrido bastante também. A gente sempre fala dos profissionais de saúde, mas a população tem sofrido com fome, com miséria, pela falta de políticas públicas, pela falta de políticas que pensem a população. Porque toda hora as prioridades não são eles. Quando você fala em economia, não está pensando no povo trabalhador, está pensando nos empresários. E fora o Bolsonaro, fora Dória, Covas, todos eles têm aqui em São Paulo contribuído com essa desgraça que a gente tem vivido. É isso. Obrigado. Luciane, só antes de... Você que está terminando já, o horário está esgotado, só queria fazer um comentário rápido. Aliás, dois. Primeiro, dizer que essa live de hoje foi muito educativa e didática e abriu mais a perspectiva do nosso entendimento sobre essa crise. Fica muito claro para todos nós que não basta abrir leitos de UTIs, né? Nós temos que estancar na origem o problema, e você tem que estancar a propagação do vírus. E a única forma de fazer isso nem é só a vacinação, porque a vacinação demora também para fazer efeito, vai demorar até o final do ano ou mais. Na verdade, é o isolamento, é a restrição da circulação, é o lockdown, é o fechamento, mas o lockdown com renda emergencial, com financiamento. É isso que a gente tem que fazer, essa é a solução. E não adianta fugir disso, porque senão vai ser sempre uma abre e fecha. Então tem que enfrentar, como fez o prefeito de Araraquara e como outros países fizeram também. É a única forma de resolver essa situação. Infelizmente, me parece que a sociedade vai aprender isso com muitas mortes, sofrendo, né, até ela perceber isso. E essa live de hoje, esse encontro, ele ajuda nessa reflexão, né, para que a gente entenda que esse é o caminho correto, é o caminho mais racional, mais científico, que tem todas as evidências apontando nessa direção, porque não há como você atender toda a população, por mais leitos que seja. Lógico que a gente vai lutar para que haja mais investimento, nós queremos mais leitos de UTI, mais hospitais. O Celso Gianazzi fez um mapeamento dos hospitais fechados na capital, dos leitos fechados. Eu estou acompanhando a situação lá do Hospital Universitário de Bauru, que está fechado, aquele hospital enorme. Acho que o Vitor conhece, um absurdo aquilo. Aquele hospital poderia estar atendendo, né? Enfim, então esse é um ponto que eu queria levantar. O segundo é em relação, Vitor, você que é o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo, que é uma entidade historicamente combativa, mas onde está o Conselho Federal de Medicina, gente? O Conselho Federal de Medicina, que está
fechado com o Bolsonaro, tira foto, o presidente tira foto com o Bolsonaro, fica no muro em relação à cloroquina, ao tratamento precoce, não toma não é claro, um absurdo. Os nossos conselhos regionais também de medicina, mas falando mais, quem aparece ali com o Bolsonaro é o presidente do Conselho Federal de Medicina. É uma vergonha essa postura do Conselho Federal de Medicina. E, por fim, dizer que nunca foi tão importante a nossa luta pela revogação imediata da emenda 95, gente. A emenda 95 congelou os investimentos na saúde, no SUS, por 20 anos. Não em todas as áreas, mas por 20 anos. Então, a gente tem que revogar imediatamente, e aproveitando até a pandemia, a emenda 95. Tem que tirar, logicamente, todas as áreas, mas a saúde tem que sair, porque a emenda 95, gente, trava o financiamento da saúde no Brasil. No momento em que a gente mais precisa do SUS, há essa trava que impede, isso por 20 anos, que foi a aprovação do governo Temer, vocês acompanharam, né? Eu queria fazer essas considerações. Da minha parte, eu quero agradecer muito a presença de vocês, né? E parabenizar pelo dia de hoje, pela luta que vocês têm feito, expondo a vida de vocês, inclusive, em defesa do SUS, em defesa da população. Muito obrigado pela participação de vocês. Devolvo, então, a palavra para a Luciene. Eu quero agradecer a participação de todos e todas, agradecer ao Dr. Vitor Kawabata, ao professor Guilherme Nascimento, ao Dr. Vitor Dourado, ao vereador Celso Gianazzi, à enfermeira Ana Cristina e à doutora Rosilene, por esse debate tão importante, tão esclarecedor, compartilhar informação aqui que tanto a Ana Cristina como a Rose colocaram no nosso chat, que no IANSP foram 16 profissionais da saúde que morreram durante a pandemia, ao todo mais de 1.000 profissionais, é isso, Rose? É mais de 1.000 profissionais de saúde morreram, mas essa questão, Vitor, da transparência dos dados oficiais é um problema crônico muito grave que deve ser enfrentado com muita força, porque ocorre o mesmo com a educação. A gente não tem acesso aos dados até hoje, as escolas seguiram abertas durante toda a pandemia, com atendimento presencial, fazendo várias atividades, inclusive vacinando, sendo postos de vacinação, e você não tem esses dados de quantos profissionais de educação morreram e quantos foram contaminados até esse momento, durante a pandemia. Então, é algo que a gente vem lutando para ter acesso a esses dados, que a gente sabe são os controles que os sindicatos fazem, que os movimentos organizados realizam, mas faltam os dados oficiais e é muito difícil. Ainda sobre isso, Vitor Dourado, eu queria fazer aí um apelo para o CIMESP, porque nós aqui na educação, a gente está numa greve, uma greve pela vida, não há condições das escolas voltarem, sobretudo as escolas públicas, as particulares também, porque elas não têm o sistema de ventilação, não têm as adequações necessárias. Infelizmente, porque não há investimento, porque já era para estar, já era para ter resolvido várias coisas, enfim. Mas o fato é que não tem, e seria muito importante, nesse debate que a gente vem fazendo com a sociedade, se o CIMESP pudesse fazer uma nota de apoio falando da gravidade que é o retorno às aulas presenciais nesse momento. Isso ajudaria muito a fortalecer o nosso movimento pela vida em defesa da educação pública. E para terminar aqui, a minha parte, e agradeço mais uma vez a todos vocês, quero lembrar que semana passada o vereador e o deputado, o Celso Carlos, eles ingressaram com uma ação contra a Secretaria Municipal de Educação, porque vocês imaginem, todo esse caos e eles não param de atacar. Eles encerraram o contrato que a Secretaria Municipal de Saúde tinha com o Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho, deixando mais de 2.000 pacientes de câncer que têm câncer sem tratamento.
nesse momento. Então, é uma situação que a gente vem acompanhando, né, através do Conselho, do HSPM, através de várias lutas, como é precarizado e como o governo abandona o ideal. Por isso que a gente luta contra esse tipo de ação, de arranjo, né, de fazer convênios. Você contrata o hospital particular para fazer aquilo que o SUS não faz, só que daí, de repente, acaba o contrato e o paciente é abandonado, porque não tem aonde ele continuar o seu tratamento. Então, a gente fez os mandatos entraram com essa ação. Então, agradecer mais uma vez todo mundo. Eu não sei se mais alguém quer colocar alguma coisa para a gente poder encerrar. Luciene, só uma observaçãozinha rápida, desculpa. O semestre fez uma nota contra o retorno às aulas no momento em que a pandemia, a princípio, estava mais tranquila. Foi em outubro, novembro do ano passado. Imagina se naquela época a gente está falando que não era para abrir. Imagina agora. É uma situação que está mais engraçado de tudo. Abrir escolas é completamente, assim, aparentemente não faz nenhum sentido, né? Talvez faça sentido para os empresários da educação, mas para a saúde é algo insano. A gente pode até reeditar essa nota, mas assim, já é um posicionamento nosso, antigo, que não faz sentido abrir as escolas. Os países europeus, quando abriram as escolas, foi no momento em que praticamente havia encerrado a transmissão comunitária de casos, e depois, quando teve um aumento, os casos fecharam de novo. A gente está discutindo abrir quando o negócio está pegando fogo. É completamente insano. Desculpa, é que quando você falou, Obrigada, Vitor. Mas socializar. Com certeza, apoia totalmente. Tem muito professor assistindo e a gente precisa salvar vidas. E o vírus precisa parar de circular, né? Muito obrigado a todos e a todas. E vamos seguir firmes na luta em defesa da vida. Valeu, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado, Valeu, Vitor. Dourado. E vacina já para todos, né? Lembrou aqui a Ana Cristina, muito importante. Doutora Rosilene. Boa noite. Um abraço para vocês. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.